Boa tarde. Voltamos para mais um episódio de Pintura e História Chinesa. Ao fim de vários meses, já passou o verão para nos divertirmos todos depois do confinamento, mas temos que terminar aquilo que começámos e tinha prometido ainda 2 episódios e, portanto, aqui vão. Hoje, sobre as woodblock prints, que é mais uma das formas de arte chinesa muito ligada à história da China. As woodblock prints tenho aqui em casa esta para vos mostrar. Vocês continuam a ver os reflexos todos da minha casa, mas não faz mal. Esta é uma woodblock print de 1956, quer dizer, supostamente não tenho qualquer garantia que seja verdadeira e que não seja uma cópia, mas de qualquer maneira, quando eu a comprei, foi a uma pessoa que foi a peça mais cara que eu comprei ao antiquário onde comprei isto e estava a vender as peças todas a um consumidor ocidental que supostamente não sabe o que é woodblock print e, portanto, o facto de ter pedido algum dinheiro dá-me alguma segurança que pode não ser falsa. Em todo o caso, se for uma cópia, além de ter sido uma cópia cara, portanto, tudo ótimo. Mas este é em 1956, de um artista chamado Li Chun, que é um artista conceituado das woodblock prints. Eu gosto muito desta pequena impressão, está no meu quarto, é uma das minhas peças preferidas, e porque é muito exemplar das woodblock prints. E como é que apareceram estas woodblock prints? Eu já vos vou contar o que é que são as woodblock prints e como é que se fazem. Como é que apareceram? A 4 de maio de 1919 houve grandes protestos na China, em Pequim sobretudo, mas depois estenderam-se por toda a China, porque a Conferência de Versailles, depois da Primeira Guerra Mundial, entregou o Shandong, que é, portanto, o nordeste da China, e que estava quase toda sob domínio alemão até então, entregou-a ao Japão. E esta decisão de continuar a retalhar o território chinês, depois numa conferência de paz, não é? Depois de uma guerra mundial e que supostamente era uma conferência de paz, enraiveceu bastante vários setores chineses, entre os quais os intelectuais e os estudantes. E então, em Pequim, a 4 de maio, 3.000 estudantes da Beijing Daxue, a prestigiadíssima Universidade de Pequim, e de outras universidades, mas era sobretudo da Beidá, foram protestar, e eram protestos violentos em Tiananmen. Tiananmen aparece sempre nestas demonstrações marcantes da história da China, e protestar contra este retalhar da China, esta subjugação ao Japão. Incendiaram casas de ministros que eram favoráveis a esta política, embaixadores do Japão foram atacados, houve boicotes aos bens japoneses que se vendiam na China. Portanto, durou um ano esta sublevação de origem espontânea. Tinha um cariz marcado anti-japonês, nacionalista, e também já tendencialmente socialista. Lu Xun não participou nos protestos de 4 de maio, mas ficou muito ligado a este movimento. Era um escritor que tem aquilo que se chama a literatura grassroots. Não há uma tradução muito correta para português deste termo, porque não é uma literatura popular, é mesmo uma literatura de raízes da população. Lu Xun escrevia em chinês vernáculo, não escrevia no chinês literato, e encarava a literatura como um meio de reforma social. Escrevia normalmente obras pequenas. Eu tenho aqui algumas obras, O Diário de um Louco,
estas edições são bilíngues, em chinês e em inglês, eu nem sei se está traduzida em português. Wild Grass, que é uma coletânea de contos. Há também A Vida de Atshi, que é muito famoso, que há de estar cá por casa, os serviços secretos chineses certamente vieram cá esconder, porque eu não encontrei em lado nenhum. Mas é um escritor, o escritor do século XX chinês é Lu Xun. E Lu Xun, portanto, e o movimento 4 de Maio tinham esta ideia de intervenção social. E Lu Xun pensou, porque é que não vamos criar uma forma de arte que seja barata de produzir e que consigamos, com ela, democratizar o acesso a bens culturais por toda a população, inclusive a população mais pobre. E daí nasceram as woodblock prints, as Chuangzuo Muke, portanto, é um movimento da impressão criativa, é isto que Chuangzuo Muke quer dizer, creative printing, que era inspirado no expressionismo europeu. Aliás, se repararem, os traços pretos são normalmente muito reminiscentes dos traços grossos das pinturas expressionistas, não é? Era barata de produzir, é um pedaço de papel e tinta. Foi também inspirada nas Sosako Hanga japonesas, as impressões com blocos de madeira japonesas, e no movimento Arts and Crafts da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. No Japão também houve um movimento de Arts and Crafts fulgurante. Nós, com a nossa mania eurocêntrica, normalmente não ligamos a isso, mas é verdade. E muito interessante. E daí começou a ser feita estas impressões com blocos de madeira, que de resto muitas vezes representam Lu Xun, até porque a paternidade de Lu Xun sobre esta forma de arte é incontestável. Como é que são feitas as woodblock prints? É um trabalho muito minucioso e extensivo. São muito trabalhosas de criar. Eu vou colocar um vídeo de Tsao, um artista contemporâneo que faz woodblock prints. Não vou colocar tudo, depois vão lá ver ao Instagram da Art China UK o resto do vídeo. Mas é um vídeo que mostra mais ou menos como é que as woodblocks são feitas e todo o trabalho sucessivo que são feitas. Portanto, é um pedaço de papel e há vários blocos de madeira que são escavados para representar o desenho que se quer imprimir. Portanto, é um baixo relevo ao contrário, que depois leva tinta, que pode ser de óleo ou de água. E depois há os vários blocos que são impressos no papel. Portanto, há o bloco com a cor preta, e depois há vários blocos, ou só um, dependendo do número de cores, com as sucessivas cores, e portanto vai havendo impressão com sucessivos blocos para criar a obra toda. As várias cores e os vários blocos normalmente não ficam muito certinhos, sobrepõem-se, o que dá um ar como Lu Xun quereria, de algo autêntico, rústico quase, rude quase, mas que fica bonito. As woodblock prints são uma forma de arte conceituadíssima na China, não é de todo uma forma de arte menor. As melhores academias de arte chinesa ensinam estas Chuangzuo Muke, e os artistas também são artistas de renome. Inicialmente, os tamanhos eram pequenos, já vos mostrei a minha woodblock print, e eram normalmente só com a cor preta. Que, aliás, a cor preta só, woodblocks só com um desenho a preto, ainda é hoje muito comum. Há muitos artistas que ainda fazem isso. E quando são só a preto, chamam-se Heibai Muke, portanto branco e preto. E inicialmente também tinham mensagens políticas e sociais.
Com o tempo, com as décadas e sobretudo depois do fim da Revolução Cultural, quando houve uma explosão de criatividade e de liberdade artística na China, os tamanhos foram aumentando e o número de cores também foi sendo cada vez maior, e os próprios motivos representados nas woodblock também foram se diversificando. Sendo que continua, as paisagens são sempre um motivo preferencial da pintura chinesa, já falámos disso, não é? Os motivos tradicionais chineses, por exemplo, a representação das porcelanas, das roupas, as montanhas, mas também agora representam as cidades, a paisagem urbana, o que reflete também a urbanização da China e tudo o que a subjetividade dos artistas agora entende. Não são ainda hoje normalmente muito grandes. Eu tenho aqui outro woodblock, esta não tem valor absolutamente nenhum, senão a minha piada em ter comprado uma woodblock print, mais uma, que não é muito grande, mas de qualquer maneira as woodblock prints não são ainda hoje normalmente tão grandes assim. Porque lá está, é bastante difícil fazer uma obra muito grande com tantos blocos de madeira. O que não quer dizer que não haja woodblocks grandes. Eu já tive em contacto com woodblocks, por exemplo, de Chan Chi, um artista atual também muito, muito conceituado, que faz geralmente obras grandes, à volta de 1 metro, 1,5 metro por 2 metros, normalmente a preto e branco ainda hoje, e com motivos budistas. E são feitas em série, não é feito, portanto, só um exemplar. São feitos vários exemplares para aproveitar o trabalho todo dos blocos de madeira, que nunca são muito numerosos, portanto não são centenas, serão umas 20 ou 30, uma série de woodblock prints. Não são excessivamente caras, custam umas centenas, uns milhares de euros, as maiores e melhores, mas nada a ver com as centenas de milhares de euros que os artistas como o Fang Li-jun, por exemplo, que também faz woodblocks por acaso, vendem as suas obras atualmente, que são o Ai Weiwei, portanto, que são artistas icónicos da cena internacional. Portanto, há uma diferença ainda hoje. Eu estive a mostrar-vos woodblocks destes livros, Multiple Impressions, Contemporary Chinese Woodblock Prints e Chinese Printmaking Today, Woodblock Printing in China, 1980-2000. Este livro foi editado por Anne Farrer, que já foi minha professora e é uma sumidade das Woodblock Prints. E espero que tenham gostado. Falta agora só um último episódio sobre o movimento de pintura a tinta da China moderno, contemporâneo, que será o último episódio e depois damos por encerrado e espero que tenham gostado e já sabem, façam like e partilhem, etc. Boa tarde.